Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui na TV Horizonte. Está começando o Contraponto. Contraponto, construção, contratempo. Nunca contra o tempo, às vezes contra o ponto, sem contratempo, sempre com respeito. Só que nessa semana que antecede as eleições, as mãos estão amarradas, porque a gente caminhou para uma lógica de um polo e outro que não conversam. E hoje o nosso entrevistado é Malco Camargos, doutor em ciência política, e uma pessoa que eu sempre, de verdade, quis trazer ao Contraponto, muito feliz de ter o Malco aqui com a gente. O Malco é professor da PUC Minas, comentarista político da Rádio Itatiaia, do diretor do Instituto Ver, comentarista aqui da TV Horizonte. Eu começo o programa preocupado. Malco, bem-vindo. De verdade. Obrigado, isso Jair. É muito bem-vindo. Muito obrigado. mesmo. Satisfação estar aqui. Mas, ao mesmo tempo, o termômetro que a gente tirou aqui agora, a gente achava, né, que estávamos bem. E, na verdade, cara, é CTI. A festa da democracia. Nós não estamos vivendo nada disso. Perfeito. É um tirando a faca pro outro. O que aconteceu, cara? É resultado da polarização. E é uma polarização no qual os fatos e a política importam pouco. Esse é o tempo do Brasil atual. Uma divisão de um lado, o petismo, de outro lado, o bolsonarismo. Dois grupos que não se conversam. Não há meio termo, não há ponto de encontro. A metáfora que você usou de estarmos amarrados é isso mesmo. E amarrados em polos opostos. Polos que não se encontram. E política é a arte do encontro. Política é construção coletiva. Política é convencimento. A arte de fazer política é convencer alguém a andar na mesma direção que você. E nesta eleição não há convencimento. Há grupos que se enfrentam. Sim. E no enfrentamento prevalece o medo e o ódio, muito mais do que o argumento. Malco, você lembra em 2013, Copa das Confederações, um ano antes da famosa Copa do Mundo e aquilo que a gente esperava e tudo mais. E aí, para um padrão FIFA, era uma união dizer que queríamos uma educação padrão FIFA, um transporte padrão FIFA. O padrão FIFA isolou as pessoas na esquina do Anel com Antônio Carlos ou ali no prédio da Uzi Minas, na Carlos Luz. Ou seja, o pobre que não tinha dinheiro para comprar 400 conto o ingresso ou chegar perto do Mineirão em meio aos estrangeiros e tudo mais, a gente viu uma grande explosão social de gente que queria que não aumentasse 20 centavos no transporte público em São Paulo e gente que queria no Brasil inteiro serviços públicos padrão FIFA. Só que esse processo ele foi seguindo. Em 14 a gente lembra da manifestação e o sujeito ia com a babá empurrando o carrinho do bebê, lembra? A gente viu um golpe acontecendo sobre Dilma Rousseff, na minha opinião. A gente viu um juiz que se junta a um candidato, mas que anteriormente condenou o outro candidato. Ou seja, tá tudo muito polarizado e tá tudo muito mal explicado nesse momento de convulsão histórica. Malco, me ajuda? A raiz de tudo é de fato 2013, quando se começa com a negação da política. O brasileiro não estava equivocado em 2013. Ele percebeu que era possível ter políticas públicas padrão FIFA. Se pode fazer no estádio padrão FIFA, por que não se pode fazer outras políticas públicas padrão FIFA? E olha que o estádio padrão FIFA requer uma série de exigências que nossos governos, a trancos e barrancos, conseguiram entregar.
De lá para cá, a ideia que o brasileiro passou a cobrar mais dos políticos, mas não fez com que a resposta atendesse os anseios deles. E começou a negação da política. Então, a avaliação de todos os gestores públicos caíram em 2013. E em 2014, já eu tenho uma hipótese que eu tenho falado ela em fóruns, é um prazer falar aqui com você no seu programa, é porque a eleição de 2014 ela foi chave para a gente chegasse aonde que a gente chegou. Se Aécio tivesse ganho aquela eleição, provavelmente o ciclo político seria bem diferente. Aécio teria sido um bom presidente, era um líder capaz, hábil politicamente, jovem, com problemas éticos, igual vários outros políticos. Ele se apequenou imensamente ao tamanho de uma ervilha, não? Após o resultado, quando ele começa a esquecer que ele foi criado na política e que política é feita de vitórias e de derrotas. Ele pediu uma recontagem dos votos. Exatamente. Quando ele não aceita o resultado daquela eleição, nós vivemos o que nós vivemos no pré-64, quando o Congresso passa a inviabilizar a ação do Executivo, a chamada paralisia decisória. Então o governo Dilma foi ficando incapaz de implementar políticas públicas, incapaz de fazer gerenciamentos na economia, pautas bombas corroendo o orçamento da União, a crise econômica foi ficando cada vez mais forte. Aí o impeachment foi inevitável. Então, de lá para cá, nós entramos num ciclo de questionar a política, de questionar as nossas instituições, de questionar coisas que sempre funcionaram nesse país. Imprensa livre, urna eletrônica, capacidade de gestão da nossa Suprema Corte. Isso tudo começou a ser cada vez mais questionado, até chegar ao momento que nós estamos hoje, que é o fundo do poço, no qual as instituições não têm mais nenhum valor. Está na sua frente um livro, né, que eu acho que retrata isso muito bem. Esse livro foi escrito antes de Bolsonaro ser eleito. Sim. Né? E quando a gente lê o livro, Donald Trump, né, focado no Trump e no Orban, né? Sim. Então, focado neles, quando a gente pega essa história e traz para cá, a gente parece estar lendo a história brasileira quando lê esse livro. Só para a gente contextualizar, Malco, as democracias, hoje em dia, não morrem mais como em 64. Se você acha que 64 foi uma revolução, lembre-se que muita gente morreu, muita gente teve fio enfiado debaixo da unha. Então, a partir de tortura, a partir de tanque, as revoluções violentas aconteciam nesse momento. O Levitsky vai dizer que ganhar o Supremo, a Corte Suprema, ganhar a Procuradoria de Justiça, fazer acordos, convenções, é assim que mata hoje em dia a democracia. Fazendo uma política nova de fake news, de muita mentira, de trabalhar não mais com as grandes instituições, Globo ou algo assim, não, mas é no grupo do Telegram, é no Zap Zap do tiozão que a gente consegue vencer e falar mal, destruir. É interessante perceber, né, Malco, assim, como que figuras como João Dória, né, que foi implodido, né, Calil, o que vai ser? Né, assim, perdeu o governo do Estado, vai ser o que agora, né? Ele era presidente do Atlético, e aí? O que se torna um prefeito? O que pensar a partir da teoria que você está colocando no final dessa semana, quando iremos votar, nós dois não brigar, mas a gente vai ver muita confusão na rua. O resultado, nós já temos muita confusão, né? O termo assédio eleitoral é a tônica do final da eleição. E por que o termo assédio está muito forte? Porque nunca este país esteve tão dividido em dois grupos. O Brasil é muito diverso. Guimarães Rosa falava que Minas são muitas. O Brasil também são muitos. E Minas repete um pouco o resultado da eleição do Brasil, exatamente porque tem essa mesma diversidade que o Brasil tem. Mas a eleição nós não temos muitos. Essa eleição nós temos dois grupos distintos. Um grupo formado pelas pessoas brancas, de classe média, maioria formada por homens, com uma idade média também, que tem uma preferência clara numa direção. O outro grupo
é feito por mulheres, por negros, por jovens, por pardos, que são a maioria da população brasileira e que preferem majoritariamente um outro candidato. E as pautas que um grupo defende são completamente diferentes das pautas que o outro grupo defende. E esse é o destino que nós vamos definir agora, no dia 30 de outubro. É se a liberdade é maior do que a igualdade. Se a liberdade de todos, de fazer o que quiser, independente dos controles das instituições, se isso cabe neste país. Se cabe aqui legitimar as desigualdades. Ou se nós temos que lutar para diminuir as desigualdades. E as desigualdades hétero não pode achar que é melhor do que quem não é hétero. Homem não pode achar que é melhor do que mulher. Branco não pode achar que é melhor do que negro. Um senhor de 67 anos não pode olhar para uma menina de 14 anos e achar ela bonitinha e achar que isso é normal. E que deu um clique, que deu... Então, o país não pode normalizar essas diferenças ou essas aberrações. E essa é a escolha nesse momento. Então, cada um revela muito de nós mesmos. É uma eleição que revela o nosso íntimo. Como que você se comporta como cidadão e que mundo que você... Essa eleição, Jair, é um processo civilizatório. É uma discussão de que civilização nós teremos a partir do dia 1º. Na segunda-feira, que começa a semana da festa da democracia, para que ela não se torne uma semana de luta contra a democracia. Recebemos, e com muita alegria, Malco Camargos, professor, doutor em Ciências Políticas. A pergunta é direta. Daremos conta, sim ou não, da pergunta que você colocou no final do primeiro bloco? Nos dois caminhos não é solução fácil. A transformação dessa sociedade não vai ser em 4 anos. Ela se deteriorou muito nos últimos 10 anos. Ela permitiu que aquilo que estava guardado em parte das nossas pessoas fosse colocado para fora porque achou um espelho em uma liderança que normaliza alguns comportamentos. Por exemplo? Achar uma menina de 14 anos bonitinha, ou achar que o homem vale mais do que a mulher, ou questionar... Preto mede em arroba, né? Pesa em arroba. Ou que uma doença, uma pandemia é uma gripezinha e o trabalho vale mais do que a vida. Ou achar que quem mora no Nordeste vale menos do que quem mora no Sul e no Sudeste, ou achar que quem mora na favela são traficantes e não trabalhadores que saem às 4, 5 horas da manhã com uma marmita debaixo do braço para ganhar o pão para sustentar os seus filhos. Agora, se o outro lado ganhar, também não vai corrigir o Brasil em 4 anos. Esse processo vai ser lento. Nós entramos num caminho muito obscuro. Esse enfrentamento entre os dois grupos vai continuar por um bom tempo. A minha expectativa é que em 2026 talvez a gente tenha um horizonte mais claro. E aí eu tenho uma vantagem que eu acho. Eu sempre questionei muito a falta de renovação na política. Mas neste momento eu fico feliz de ter um candidato com 76 anos e outro com 67. Porque nenhum dos dois cabe mais outro mandato. Então, se Lula ganhar é um mandato só, se Bolsonaro ganhar necessariamente é um mandato só porque ele já foi mandato presidente. Ou seja, nós teremos uma eleição diferente em 2026. E eu espero que ela possa ser diferente. Agora, Malco, o Contraponto também tem disso, né? Assim, e a alegria de tê-lo aqui comigo. Como é que foi a sua impressão na segunda-feira, pós-eleição, primeiro turno, com as pessoas, os deputados, com a senadora Damares, o deputado federal Nicolas de Belo Horizonte, recorde em votação. Por favor, o sentimento. O que foi seu sentimento? Porque a gente foi dormir sabendo como que o resultado de presidente acabou e tudo mais. No dia seguinte é que a gente acordou com a lista dos deputados e tudo mais. O sentimento qual foi? O sentimento é de uma ressaca moral. Moral em relação ao que é que está do meu lado. O problema, Jair, é que não é uma eleição, a tal da pauta de costumes que sustenta todo um grupo de políticos, é uma pauta que de fato não existe. É uma pauta criada de maneira fictícia na eleição.
Nós temos um conjunto de defensores de uma pauta que não está em jogo. E que santifica, em que endemoniza o tempo inteiro. Basta a gente fazer isso aqui com o livro que a gente endemoniza e endeusa. Lula não é santo, Bolsonaro não é esse demônio e por aí vai de acordo com o ponto de vista de cada uma dessas pessoas. Agora, como que ao longo desse tempo, até o domingo, Malco, as pessoas podem refletir um pouco mais sobre o respeito, sobre a comunidade dos Arturos, sobre a existência das religiões afro-brasileiras? Como que uma menina que, como nós católicos, crismamos meninos de 15 anos, mas como uma menina de 13 vai sair de um terreiro de Umbanda com o lenço de uma babalorixá, por exemplo, e ela vai ser respeitada por ter essa fé? Como que esse movimento acontece? Não há uma proposta política. O que se diz é: o outro destruirá você. Como que a gente pode se agarrar em um salva-vida por agora? Então, o salva-vida só pode vir das instituições. Sim. Só pode vir se no executivo isso não está sendo a pauta. Nós temos que fortalecer as outras instituições de controle. Temos que pensar no legislativo, temos que pensar no judiciário e temos que pensar na imprensa. Então, essas instituições foram desconstruídas nos últimos tempos, seguindo exatamente a receita que está neste livro aí na sua mão. A desconstrução das instituições de controle que freiam os impulsos do poder executivo faz com que as pessoas vão se espelhando neste modelo e transferindo para suas próprias relações. Neste momento, nós temos maridos impondo o comportamento eleitoral às suas mulheres. Chefes. Nós temos chefes impondo aos seus funcionários. Nós temos pais impondo aos filhos. Mas você acha que faltou, Malco, assim, a necessária presença dos sindicatos, da União Nacional dos Estudantes, de outras instituições que são tão importantes ao processo? Faltou esse movimento? Claro que faltou, mas também fazem parte da desconstrução. O que está acontecendo agora, nesta semana, com o crédito consignado em relação ao Auxílio Brasil, é algo que vai comprometer a renda de quem tem fome. É uma crueldade. E se fala lá em cima, em Brasília, que as pessoas têm que ter educação financeira. Sim. Exige que quem tem fome faça conta de educação financeira se pega ou não um recurso. É exigir demais de um pai de família que sofre ao ver a geladeira vazia ou o filho chorando sem ter o que comer. Contextualizar, né, Malco? Houve um aumento repentino, muito próximo da eleição, desse Auxílio Brasil para R$600. Ainda se conta com outubro, novembro e dezembro. Vamos colocar aí perto de R$2.000. As instituições financeiras dariam em torno de R$2.000 para esse cidadão, para essa cidadã. E como o dinheiro é consignado, não tem como você fugir. Esse sujeito que claudica na fome, que pega R$2.000 e enche a geladeira, tomara que faça esse movimento de ter mais fartura, naquele curto período de tempo, esse sujeito vai ter, ao longo de 2 anos ou até 24 mais, meses. Não mais do que R$100 na mão. Os R$600 eram importantes, sim. Era necessário fazer. Um país que tem fome tem que subsidiar os famintos. Isso não há negociação sobre isso. O que impressiona é isso terminar em 31, não está na LDO do ano que vem, é promessa dos dois candidatos, mas o candidato atual poderia ter feito um programa de Estado e não uma política pessoal para tentar ganhar a eleição. Foi isso que aconteceu. Malco, eu sou um grande admirador seu, obrigado de você ter vindo ao programa. E você, telespectadora da TV Horizonte, medite, faça a sua reflexão e que domingo seja um domingo de paz. Nos acompanhe nas redes sociais, Contraponto, TVH e na minha rede social, Jair Stacanelli. Esteja conosco na próxima semana. Nós já voltamos sabendo dessa decisão. Forte abraço, mas eu continuo dividindo a minha preocupação. Fique em paz.